Mais um videozinho sobre os sentidos da, da lei jurídica. E agora a gente vai encarar o sentido amplo, né, que eu comentei com vocês, que é o sentido mais comum, né, mais usual, tanto em sala de aula como em livros, né, e até no meio jurídico mesmo, no fórum, né, nas petições. Normalmente a gente faz essa expressão lei, né, fala nesse sentido. Então, para exemplificar, que eu disse para vocês que a gente chama de lei, tudo aquilo que é, toda norma, desculpa, escrita, né, que vem do legislativo ou do executivo. Basicamente, para exemplificar, é a legislação que está no código, nos códigos, né, do Vademecum. Né? Então aqui eu peguei as principais leis, né, Código Civil, aqui, que é uma lei, ó, aqui, ó. Aqui em cima está escrito que é lei e é o Código Civil, certo? Já aqui a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é um decreto-lei. Não é uma lei, é um decreto-lei, certo? E se é um decreto-lei, foi feito pelo Executivo, pelo Presidente da República, tá certo? Aqui também peguei um outro exemplo, que é um decreto, também consta do Vademecum, certo? E também é feito apenas pelo Presidente da República, a medida provisória também, tá aqui, ó. E também feita pelo Presidente da República, deu para entender? Então, o Executivo ou Legislativo. Aqui peguei portaria, né, uma portaria, peguei um decreto. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Todos eles têm um formato diferente, ou seja, o corpo deles é feito com artigos, né? Esse contato vocês já têm, né, na matéria de direito penal, eu creio que vocês já estão em contato com o Código Penal, né? Então, esse conteúdo é sempre dividido da mesma forma, artigo, parágrafo, inciso, né, que são os números romanos, né? Todos eles têm um nome, que seria lei, decreto, portaria, tem um número e depois tem uma data. Ó. Tem um número e uma data. Aqui, ó, um número e uma data. É um número e uma data, entenderam? Então, olha aqui, ó, número e data. Número e data. Aqui é o Código Penal, né? Esse aqui é o Código Penal que você já tem familiaridade aí também, que é um decreto-lei. Não é lei, certo? Não é a lei. Mas a gente chama de lei, certo? A gente chama de lei. Então é para explicar para vocês que quando a norma é escrita, né, de caráter formal e vem do legislativo ou do executivo, é uma norma em sentido amplo. Já a norma em sentido estrito é aquela que foi feita pelo legislativo. E agora um bisuzinho aí básico, né, para todos vocês. Nesse sentido estrito, só é lei aquela que aqui em cima diz lei. Então, eu peguei aqui vários exemplos, ó, decreto-lei, decreto, medida provisória, portaria, decreto-lei, mas qual é que é a lei mesmo? Lei é só aquela que lá na primeira linha, na epígrafe, que isso aqui se chama, né, diz lei. E se aqui diz lei, é porque foi feito pelo Poder Legislativo, aqui, ó, tá aqui, ó, Congresso Nacional é que foi feito. Se tu vai nos outros, tu não vai encontrar Congresso Nacional, nem Poder Legislativo, nem Câmara, nem nada, certo? Aqui, ó, na autoria, né? Que é o Presidente da República, Presidente da República, Presidente da República, Secretaria de Direito Econômico, certo? Tu não vai encontrar. Quando aqui diz lei, é porque aqui foi feito pelo Congresso Nacional, tá bem? E avançando um pouco mais, para que a gente não confunda, eu costumo colocar esse exemplo aqui para que todo mundo entenda que amplíssimo, amplo e estrito, que são os sentidos da lei jurídica, eles são dimensões da mesma coisa, tá certo? E aí eu coloquei do lado, para vocês entenderem o raciocínio, né, a questão da nossa nacionalidade, da nossa naturalidade. Né? Então eu coloquei da seguinte forma: todo bagiense é gaúcho e todo gaúcho é brasileiro, certo? Então, partindo de dentro para fora, o raciocínio fecha. Vou repetir: todo bagiense é gaúcho e todo gaúcho é brasileiro, tá certo? Agora, quando tu vem no sentido contrário, de fora para dentro, não vai fechar. Todo brasileiro é gaúcho? Não. Todo gaúcho é bagiense? Não. Certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o bagiense além de bagiense, ele é gaúcho e brasileiro. O gaúcho, além de gaúcho, ele é brasileiro, certo? Então, esse raciocínio vale para cá também.
Então, toda norma jurídica em sentido estrito, então, qual é em sentido estrito? Aquela que diz lei em cima, né? Ela é lei também em sentido amplo e é em sentido amplíssimo. Então, a lei em sentido estrito, ela é lei em sentido amplo e é lei em sentido amplíssimo. Agora, lei em sentido amplíssimo é lei em sentido amplo? Não. E lei em sentido amplo é lei em sentido estrito? Não. Então, mesmo raciocínio aqui das esferas de nacionalidade, naturalidade, que eu coloquei aqui do lado, é o mesmo raciocínio que tu faz aqui. Então, uma coisa não exclui a outra, tá certo? As leis podem, no caso, uma lei que seja lei mesmo, que é o Código Civil aqui que eu mostrei para vocês, né? Essa lei, ela é lei em todos os sentidos, sentido estrito, amplo e amplíssimo, tá certo? Já o decreto-lei aqui que está do lado, ele é lei em sentido amplo, certo? Mas não em sentido estrito, certo? E se ele é lei em sentido amplo, ele é lei também em sentido amplíssimo. É isso aí, tá bem? Aí nós temos uma dificuldade aqui que eu peguei, né, só para encerrar aí o assunto do sentido, é o seguinte: como saber, quando tu lê um texto, se a lei é em sentido amplo ou em sentido estrito? E eu trouxe aqui problemas para vocês. Um problema vocês já estudaram, que é o artigo 1º do Código Penal, que fala na aplicação da lei penal, onde diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Olha aqui, ó. Lei, lei e lei. Beleza? Tá, isso está no Código Penal. Aqui na Constituição, no artigo 5º, que é o primeiro dos princípios, aquele, né, dos direitos e deveres individuais, diz assim: todos são iguais perante a lei, certo? E no inciso 2 diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É a partir desse inciso 2 que a gente chega na conclusão de que o que não é proibido é permitido. Tu extrai daqui, certo? Já falamos sobre isso, é matéria vencida, não precisamos recapitular. O que eu quero dizer para vocês? Essas palavras leis aqui que estão escritas, uma na Constituição e outra no Código Penal, estão em sentidos diferentes. E como é que a gente sabe disso, certo? Então aqui eu fiz uma revelação para vocês. No Código Penal, a palavra lei está no sentido estrito. Então, para que haja crime, tem que ter uma lei prevendo. Não pode ter lei em medida provisória. Não pode ter lei em decreto, em portaria, tá certo? Então, lei tem que ser lei mesmo, certo? Já na Constituição, a palavra lei é no sentido amplo, confirmando aquilo que eu tinha dito para vocês, que é o sentido mais comum. Então, assim, na dúvida, né, tu acredita que a palavra lei, mesmo dentro da lei, ela está em sentido amplo, ela não está em sentido estrito. Raramente ela estará em sentido estrito. Para explicar isso aqui, eu trouxe um texto de doutrina aqui do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, certo? Que diz assim: o direito é um sistema onde toda norma vale em razão da outra que lhe é superior no escalão. Essa última confere validade à outra na medida em que dá competência a alguém para positivá-la. A norma, para ser reconhecida, terá que advir de uma vontade autorizada, de um ato legítimo, de uma competência conferida por norma de escalão superior. Kelsen denomina esse enlace sistemático de hierarquia normativa. É o seguinte: quando tu cumpre uma norma de um contrato, aquela norma de um contrato, ela foi validada, ou ela é válida, porque tem uma lei acima dela que permite, certo? Acima dessa lei que permite, tem uma Constituição que autoriza. Então, quando tu cumpre um contrato, aqui embaixo, na verdade, tu está por tabela cumprindo a Constituição. Por quê? Porque a Constituição considera aquela lei válida, autoriza aquela lei a dar uma ordem, e aí aquela lei autoriza que se faça um contrato, e aquilo que for previsto no contrato tem o valor de lei, quando na verdade não é uma lei. Então, essa cadeia de comando é mais ou menos como diz assim: quando tu cumpre a ordem do sargento,
essa ordem do sargento foi autorizada pelo tenente, e o tenente foi autorizado pelo capitão, e o capitão foi autorizado pelo coronel, e o coronel foi autorizado pelo general. Então, quando tu cumpre a ordem de um sargento, na verdade, por tabela, tu cumpriu a ordem de um general, porque o general autorizou o coronel, que autorizou o capitão, que autorizou o tenente, que autorizou o sargento. É mais ou menos como eu quando dou nota para vocês. Eu dei uma nota. Quem é que deu a nota? Foi o Marcelo? Não. Quem deu a nota foi a Faculdade de Direito. Mas quem é que deu o poder para o Marcelo falar em nome da Faculdade de Direito? Estão entendendo essa cadeia de comando? Isso aí se chama de hierarquia normativa. Pois muito bem. O que acontece? Quando a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, né, e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, olha o perigo. Tu vai dizer assim, eu só tenho que obedecer lei, eu não vou obedecer medida provisória, eu não vou obedecer portaria, né, só vou obedecer lei, não. Aí é que está a desgraça, né, do direito. Né? Aqui a palavra lei está no sentido amplo. Aqui funciona esse raciocínio do Tércio aqui que eu acabei de explicar para vocês. A palavra lei aqui em sentido amplo quer dizer assim, qualquer norma, né, oriunda do legislativo ou do executivo, e a pessoa quando cumpre uma ordem, né, uma norma lá embaixo, na escala das normas, né, na verdade, por tabela, ele está cumprindo a Constituição, certo? Então, toda norma é válida, toda norma é lei, né, nesse sentido aqui amplo. Agora, aqui não. E aí tu vai me perguntar, bueno, professor, e por que aqui não, no Código Penal não, certo? No Código Penal não, porque isso aqui é uma interpretação da doutrina e é dos criminalistas. Essa pergunta teria que ser feita mais propriamente para o professor de Direito Penal, né? Porque é ele, no caso, que vai estabelecer a razão essa lei aqui, no caso, né? Sem sentido estrito, certo? Então, para dizer que tu não pode fazer, tu não pode prever crime que não seja em lei. Todo crime tem que estar previsto em lei e toda pena tem que estar previsto em lei. A palavra lei aqui no sentido estrito, tá certo? Então, estou revelando para vocês. Isso aqui, é exceção, tá? Eu, particularmente, para dizer para vocês, é a única que eu conheço, tá? A única que eu conheço, palavra lei dentro da legislação, né, no sentido estrito, é esse. Via de regra é no sentido amplo, tá certo? Então, tu vai cumprir e a razão que justifica isso é essa que está aqui. Ou seja, quando tu cumpre uma norma lá embaixo, na hierarquia das normas, por tabela, tu está cumprindo a Constituição. Porque a Constituição autoriza que alguém faça lei. E aí a pessoa que faz essa lei autoriza que alguém faça um contrato, certo? Então, e aí quando tu assina um contrato, aí ao cumprir o contrato, tu está cumprindo a lei e está cumprindo a Constituição, certo? É uma cadeia. Por isso que esse aqui diz, né, é um enlace sistemático. É um sistema, né, fechado, todo ele é amarrado um no outro, certo? Então, esse é o princípio prevalente, no caso, dos sentidos da palavra lei. E assim a gente esgota o assunto sobre os sentidos da lei jurídica.